Sabe, pegar um texto com milhares de anos e fazer com que ele converse com o nosso mundo de hoje, parece uma tarefa, assim, quase impossível, né? É como tentar construir uma ponte sobre um abismo gigantesco. Mas é justamente essa engenharia que a gente vai explorar agora. O projeto para conectar a sabedoria antiga com a vida moderna. Ok, vamos mergulhar nisso de cabeça. A grande questão que move tudo é essa aqui. Como é que palavras escritas num mundo tão, mas tão diferente do nosso podem de fato transformar vidas hoje? Olha, não é uma pergunta simples, mas a resposta está numa disciplina fascinante, uma verdadeira arte de construir pontes. E essa arte tem nome: homilética. Antes que pareça um termo super acadêmico e distante, pensa nela como a caixa de ferramentas do engenheiro. É a habilidade de projetar e construir essa conexão vital entre o mundo do texto e o nosso mundo, garantindo que a mensagem original chegue intacta e com força do outro lado. O nosso percurso aqui vai ser bem claro. Primeiro, a gente vai entender o que é essa ponte, a homilética. Depois, vamos dar uma olhada em como decodificar o material antigo, como levantar a estrutura do sermão, a arte de aplicar a mensagem e, por fim, um outro jeito de fazer essa travessia, que é em grupo. Vamos lá. Bom, tudo começa com a fundação, certo? Para uma ponte não cair, é preciso dominar os princípios da construção dela. Então, vamos para a seção 1. Homilética, a arte de conectar dois mundos. O princípio-chave por trás dessa construção toda é a chamada pregação expositiva. A filosofia é simples, mas é muito poderosa. Quem manda é o texto. A ideia não é chegar com um tema pronto na cabeça e sair caçando versículos que se encaixem. É o contrário. O ponto principal da passagem se torna o ponto principal da mensagem. É um compromisso radical com a fidelidade, para garantir que a voz que se ouve é a do texto e não a nossa. Com a filosofia definida, aí sim começa o trabalho braçal, a escavação. Porque, antes de construir qualquer coisa, a gente precisa entender a fundo o terreno e os materiais. Essa fase é a nossa seção 2, decodificando o texto antigo. A palavra que define essa fase é extrair. O processo se chama exegese e o objetivo é esse mesmo: puxar para fora o significado original do texto, em vez de empurrar para dentro as nossas próprias ideias. É um trabalho quase arqueológico, sabe? Uma investigação para a gente conseguir ouvir a voz do autor com a clareza que o público original ouviu. E essa investigação tem duas frentes. Primeiro, o estudo contextual. A gente mergulha no mundo por trás do texto. Quem escreveu? Para quem? Em que situação? Depois, vem a análise textual. Aí a gente pega a lupa e olha de perto a gramática, a escolha das palavras, a estrutura das frases. Ignorar uma dessas frentes é o caminho mais curto para uma interpretação que não bate com a realidade. O resultado de toda essa escavação se resume a uma única frase poderosa, a proposição exegética, ou PE. Ela diz de forma bem concisa o que o texto significou lá atrás. Mas a ponte ainda não está pronta. O grande salto acontece quando a gente transforma a PE na proposição homilética, a PH. É a mesmíssima verdade, só que agora reformulada de um jeito que faz sentido hoje, que intriga, que promete algo relevante. Esse é o coração da mensagem. Ok, fundação escavada, material principal definido, agora é a hora de levantar a estrutura. Vamos para a seção 3, construindo o sermão. E a arquitetura de uma boa mensagem segue uma lógica que, olha, já foi testada pelo tempo. A introdução é o anzol, precisa fisgar o interesse e já apresentar a ideia principal, a nossa PH. O corpo é a estrutura de sustentação, onde cada ponto que a gente tira diretamente do texto prova e desenvolve essa ideia. E a conclusão, ela amarra todas as pontas, resume o essencial e lança um chamado claro para a ação. Agora, o pulo do gato está na disciplina dentro do corpo da mensagem. Não basta só afirmar uma coisa. Cada ponto precisa passar por um processo triplo. Ele deve ser explicado, para que todo mundo entenda, provado, mostrando onde no texto a gente encontra aquela ideia, e ilustrado com exemplos que conectam com a vida real. Essa combinação é o que transforma um argumento em algo que realmente convence. Mas uma ponte, por mais bem construída que seja, não é um fim em si mesma. Ela serve para levar as pessoas a um destino. E é aqui que a gente entra na seção 4, a arte da aplicação. É o ponto onde a informação vira, de fato, transformação. Essa frase aqui resume tudo. A aplicação é a solda final que conecta a relevância da palavra eterna com a urgência da nossa realidade pessoal. Sem essa conexão, a gente tem uma palestra interessante, talvez, mas que fica espiritualmente parada. A aplicação é o que nos força a responder a pergunta mais importante de todas. Tá, e daí?
E uma aplicação que funciona de verdade tem algumas marcas registradas. Ela é específica, sabe, toca em áreas concretas, como trabalho, família, nossos medos. Ela é abrangente, porque entende que as pessoas estão em fases diferentes da vida. E, acima de tudo, ela é cristocêntrica. O foco não é um manual de autoajuda ou um se esforce mais, mas sim apontar para a graça e para a suficiência de Cristo. Bom, até agora a gente falou de um comunicador para muitos. Mas e se a construção da ponte for um projeto coletivo? Existe um outro método, um que transforma a plateia em construtores. Vamos ver isso na seção 5, liderando um estudo em grupo. Esse é o método indutivo. A grande virada aqui é que o objetivo não é entregar respostas prontas, mas guiar as pessoas para que elas mesmas descubram o significado ali no texto. A dinâmica muda completamente. Sai a palestra, entra o laboratório de descoberta. O grupo se torna um time de investigadores. E o mapa para essa investigação é o ciclo OIA, observação, interpretação e aplicação. Primeiro, todo mundo observa o que o texto de fato diz, quais são os fatos. Depois, com base nisso, o grupo interpreta o que isso quer dizer. E, por fim, a aplicação, como essa verdade muda a nossa forma de viver. É um ciclo que capacita as pessoas a se apropriarem do texto por conta própria. Isso muda completamente o papel de quem lidera. A pessoa deixa de ser o sábio no palco para se tornar um guia ao lado. A função não é dar todas as respostas, mas fazer as perguntas certas, garantir que a conversa continue fiel ao texto e, principalmente, criar um ambiente onde a descoberta possa acontecer de forma segura e colaborativa. Então, no fim das contas, seja na construção de um sermão para centenas ou na facilitação de uma conversa para 10, a pergunta final é a mesma. A responsabilidade do guia, no fim do dia, é ser um construtor de pontes fiel, alguém que manuseia o texto antigo com tanto cuidado e o conecta ao presente com tanta clareza que a travessia se torna não só possível, mas transformadora.